A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Conosco hoje o nosso vigário paroquial, Padre Clarisson. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês, irmãos e irmãs, que acompanham aqui o podcast São Gonçalo em Oração. Oração da liturgia de hoje. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O salmo da liturgia de hoje tem a resposta: buscai constantemente a face do Senhor. Salmo 104, 105. Buscai constantemente a face do Senhor. Hoje, o Evangelho da Liturgia, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, Jesus chama os seus discípulos, escolhe os 12 apóstolos. Apóstolo significa aquele que foi enviado em missão, aquele que é mandado em missão. Então podemos dizer que apóstolo significa aquele que é enviado. Jesus chama e envia 12 apóstolos para continuar sua missão. O número 12 nos lembra as antigas 12 tribos de Israel e indica também o novo povo de Deus que está nascendo. De diferentes culturas e condições sociais, os 12 apóstolos formam o núcleo da comunidade de Jesus. Uma comunidade que deve viver a fraternidade, a solidariedade e que esteja aberta para anunciar ao mundo o Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. As tarefas de Jesus são também as tarefas dos apóstolos: expulsar espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. O que os apóstolos devem anunciar? Anunciar o reino de Deus, que está próximo, isto é, ao alcance dos que o aceitarem. Esse reino está em contraste com os reinos deste mundo, incluindo o Império Romano e as autoridades de Israel. O reino de Deus é portador de vida. O reino de Deus assume a justiça a favor dos pobres e marginalizados. Por isso que, nas nossas escolhas, nas nossas opções, no dia a dia, nós, de fato,
testemunhamos se estamos juntos no reino de Deus ou no reino dos impérios deste mundo. Quando a gente ignora a dor dos pobres e marginalizados, estamos excluindo cada um de nós de pertencer a este reino de Deus. O reino de Deus acolhe os marginalizados e os mais sofredores. Senhor Jesus, sentes que a missão é imensa e necessitas de colaboradores. Como rezamos e lembramos, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Por isso, o Senhor seleciona um grupo aos quais dás o nome de apóstolos. Os apóstolos são enviados a serviço do vosso reino, com a recomendação de ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, talvez por ser a obra mais difícil. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós vos agradecemos porque o Senhor nos chamou, como batizados, batizadas, a colaborar contigo no anúncio do vosso reino, apesar de nossas limitações e fragilidades. Confirma, Senhor, a nossa vocação, o nosso chamado de colaborar convosco no anúncio do vosso reino. Isto, Senhor Jesus, pedimos na unidade do vosso Santo Espírito. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe e guarde a sua vida. Abençoe o seu chamado. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço para você. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.